Boa tarde. Espero que esteja todo mundo bem acordado. Nós vamos falar de um tema talvez não tão diferente, mas que acho que é ainda muito novo. Que a gente entender que o online sozinho ele não funciona necessariamente super bem, que alguma coisa está influenciando. A gente vai mostrar para vocês de onde é que vem isso aí. Então, vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho de Tuna de UK Santander, mas muito mais na intenção de mostrar para vocês qual é a influência que o offline tem dentro do on. Então, a primeira coisa é o seguinte, acho que a maioria aqui já mede as campanhas. A gente já vê online o que está acontecendo. Desde um modelo simples, um modelo linear, onde você vai atribuir mais ou menos o mesmo peso para cada variável que você tem. Aí você vai melhorar um pouco, vai dar mais crédito lá no fim do funil, ou você faz um super modelo, onde você já sabe exatamente quanto que vale cada peso de cada etapa do seu funil. Então, se eu medir o seu on inteiro, você sabe tudo o que está acontecendo, de onde veio, o que converteu mais. Mas você faz toda essa atribuição, né, sabendo que dá resultado, mas essas pessoas que estão online, essas pessoas que converteram, será que elas vieram de onde? Será que elas caíram do céu? Então, para as pessoas chegarem online, elas têm que ter vindo de algum lugar, tem alguma influência que tem aí a mais, que é o nosso mundo real. Quando a gente passa de um modelo bem simples, de um single touch, aquele lá de cima, para um modelo multi-touch, onde a gente vai olhar mais variáveis, o que a gente começa a ver? A gente vê que as variáveis que aumentam são exatamente as variáveis de offline e direct, ou seja, pessoas que chegam diretamente num website de vocês, por exemplo, ou aquelas que vieram de um offline, tipicamente televisão. Então, foi feita uma grande pesquisa, essa pesquisa começou na Inglaterra, há uns 3, 4 anos atrás, essa versão aqui é de novembro, dezembro de 2017. O que eles viram? Que do 100% de uma marca, o crescimento dela, 39% vem de mídia. Até aí não parece muito novidade. Desses 39%, um terço, que é 33% aqui, vem de televisão, direto. E online é 47%. Então, uma coisa que a gente já está vendo, pô, o online está convertendo para caramba, o online funciona super bem, a gente tem que colocar mais investimento online, até aqui, tranquilo. O que eu acho que a gente não sabia, que é novidade, é que o offline, especialmente a televisão, influencia indiretamente todo o online. Influencia também o off direto. Então, o direct to site, 30%, ligações de telefone aumenta 25% cada vez que acontece um evento dentro do offline, um comercial de televisão que foi para o ar. E também vendas. Quando a gente soma tudo isso, o que a gente viu? Que a televisão influencia 62% de todas as vendas e o grosso do que acontece no online. Então, se o off tem tanta influência, se a gente não conseguir olhar como o off trabalha junto com o on, a gente não consegue medir exatamente as campanhas e de onde vem o resultado do nosso negócio. E o que a gente descobriu, então? Que o on, como a gente já sabe, é o melhor jeito de colher uma demanda. Quanto menor a barra nesse gráfico, mais efetivo é. Então, busca, ainda afiliados, são extremamente eficientes para a gente coletar uma demanda. Mas essa demanda veio de algum lugar. E qual que é o lugar mais eficiente para gerar demanda? É o off e, em primeiro lugar, a televisão. Então, a televisão ela consegue empurrar grande parte do que acontece no on. Temas como, por exemplo, um comercial de televisão, uma coisa que foi falada na televisão, depois no rádio, esportes, um gol numa partida de futebol, mudança de clima, trânsito, política, finanças, essas são as coisas que nós, no nosso mundo real, nos sentimos incentivados a ir buscar no on. Então, essa é a chave da coisa. Porque o on é meio virtual, mas vem tudo de um mundo real, o nosso. Então, esse nosso mundo real é que está empurrando o que acontece no on. É o interesse nosso de ir buscar alguma coisa, de falar sobre alguma coisa. Só que esse interesse ele é muito curtinho. Enquanto a gente usa uma plataforma, por exemplo, um Smart Bid do Google, uma campanha de CPA, todas elas otimizam as campanhas ao longo de pelo menos 1 hora. Então, tem uma tendência de busca de alguma coisa por 1 hora, vai lá e mexe no bid. Maravilha, funciona super bem. Mas um efeito, por exemplo, da televisão ou do rádio para o online, ele dura no máximo 10 minutos. Se a gente não souber aproveitar esse efeito e potencializá-lo, a gente perde, ele vai ser jogado fora. Bom, e aí acho que o meu papel aqui é falar um pouco da prática. Acho que é importante tangibilizar um pouco como a gente vem fazendo essas atribuições.
da parte offline justamente para o digital, dentro das estratégias do banco, e pode ter muito valor para muitos de vocês. Tá? Então, justamente, como que a gente mede offline, a maior parte do nosso investimento e de outros anunciantes acaba, às vezes, tendo uma concentração muito maior nas TVs, e aí como que a gente olha para todo esse ecossistema. Hoje, a gente faz uma conexão, né, das fontes, das mídias online dentro dos eventos offline. Então, a gente tem ativações tanto na parte de buscas, tanto na parte de social, quanto programático, utilizando dentro da TuNED todo o modelo de sincagem e ativação para dar pesos maiores nesses momentos, nesses eventos offline. E como que isso é traduzido dentro de alguns dashes que a gente tem acesso. Seria impossível eu ter um time dentro de casa dando ajustes de lance em função desses eventos. Aqui, dentro de uma janela de 30 dias, a gente teve mais de 12.039 ajustes de lance em detrimento dessas iniciativas do Santander na TV, na mídia de massa, seja ela TV, mídia aberta, TV aberta, TV paga ou rádio. E aí, dentro do ecossistema do que a gente faz de marketing, se a gente tem um patrocínio, um novo comercial no ar, se a gente escolhe esse mix de canais, qual é o resultado que a gente está obtendo? Óbvio que a gente olha dentro de casa resultados de negócio, nos momentos que a gente tem a campanha, mas como que a gente analisa, como que a gente mede, né, esses eventos dentro das métricas online? E aí o que realmente está influenciando os sites, os aplicativos do banco. E assim a gente consegue otimizar todo o fluxo de campanha off e on, seja por canal, período, conteúdo, horário, onde a gente mais entrega, qual o resultado que a gente está tendo para a marca. Aqui um exemplo prático. A gente fez algumas ações ao longo desse ano dentro do Big Brother, né, dentro da Globo, e aqui a gente olha justamente essa parte de atribuição. Que iniciativa a gente teve dentro de um merchan e o quanto que a gente acabou empurrando de dado, de audiência, a partir desse momento, seja ele de curto prazo ou de longo prazo. Um pouco do modelo. Então, vamos lá. Existem muitos modelos de atribuição. A gente já viu, acho que vários hoje, para quem estava de manhã. Não existe um modelo só, existem diversos modelos, cada um adaptado para uma necessidade, mas existem alguns modelos que são universais. E existem alguns modelos que a gente pode usar por aqui. Um deles é o modelo do MRC, que é o Media Rating Council. Por que o modelo do MRC? Porque o Brasil segue as regras do Media Rating Council. Então, o IBOP segue essas regras, a ABA, o IAB, o SEMP, todo mundo segue as regras. Então, esse é o primeiro modelo. Como que é esse modelo? É um modelo que compara um KPI de online, por exemplo, nesse caso aqui a gente tem page views, que são as ondas de um Google Analytics em azul, com as inserções com aquele monte de barrinha cinza. Então, a gente consegue comparar isso no tempo, logo imediatamente antes que um comercial foi para o ar, e os minutos que acontecem depois. Então, a gente cria um baseline e depois compara se aquilo subiu ou desceu. É complexo? É, porque não é linear, não é tipo assim, eu ver, olha, a minha média de page views, quando o comercial foi para o ar, era isso, e aí eu vou ver se aumentou. Não, a gente tem que ver a tendência, se é de subida, se é de descida, se é uma tendência em curva, compensar tudo isso. Então, existe uma complexidade. Então, a ideia foi trazer para uma simplicidade o uso de um modelo cuja complexidade está lá por trás. Então, esse é o modelo. Óbvio que o banco se utiliza de modelos mais complexos, MMM, assim como a própria metodologia do MRC, mas do ponto de vista prático, o que a gente consegue de bate-pronto, ter na mão, usual, com DataVis, para a gente poder extrair o melhor das ações que a gente tem. Um pouco dessa tradução, então, como que a gente tem efetividade olhando para os nossos conteúdos criativos que a gente tem na TV, modelos de teste AB em relação aos spots que a gente tem, patrocínios e ações de merchandising, num tempo de 0 a 10 minutos, e como que a gente faz essa atribuição. Justamente um pouco do que o Ricardo comentou, é um tema complexo, a gente tenta simplificar isso e como que fica visual para todo o ambiente do marketing e nossos parceiros, para justamente extrair o melhor da solução, nos momentos que é onde a gente tem o início de um flight de uma campanha, como a campanha para o segmento de pessoa física, pessoa jurídica, como que isso se atribui olhando numa linha do tempo e as ações de merchan, e a gente vai comparando período contra período para justamente fazer algumas otimizações. Otimizações essas que olhar a efetividade por dia, por faixa horária. De um lado, você tem
Onde está a concentração de inserções nos nossos planejamentos de mídia off? Do outro lado, será que o prime time está funcionando melhor? Será que é madrugada? Será que está período da tarde ou manhã? E aí isso tudo retroalimenta o nosso planejamento para ser mais efetivo nos novos planejamentos. A gente tem acesso a esse gráfico e justamente pauta um pouco. Legal, a gente tem o nosso mix, o nosso planejamento, consegue enxergar por faixa horária e por dia, e do ponto de vista de programação. Qual é a emissora que está dando mais certo, empurrando mais dado, dentro dessa metodologia de curto prazo, está dando mais certo para a gente. E a gente começa a tomar algumas ações em cima de planejamento. Quanto mais a gente estiver descolado, está dando mais certo, e a gente consegue chegar no nível mais granular dentro da programação da Globo. Legal, que flights, que inserções estão dando mais certo em determinada programação. E quando a gente olha tudo isso, qual é efetivamente o tamanho da oportunidade que a gente está falando? Então, quando a gente começa a olhar essa demanda gerada desses momentos offline, inclusive a demanda gerada dos nossos próprios concorrentes, a gente consegue alavancar as informações que a gente tem no ambiente digital. Então, um aumento potencial de 85%. Quando a gente fala da oportunidade dessas informações voltarem, retroalimentar o nosso planejamento de mídia offline, para a gente ser mais assertivo, trazer mais gente qualificada e que essa informação volte para os nossos sites de aquisição, para os nossos aplicativos, a gente tem uma oportunidade de 25%. Dado o volume de investimento, a gente está falando de um crescimento exponencial. É isso. Então, nem todo mundo consegue fazer um Market Mix Modeling. É complexo, é caro, nem toda empresa tem condição de fazer uma coisa dessa. Ou necessidade. Então, o que a gente quis é trazer uma ferramenta onde você consegue, com um valor extremamente baixo, fazer grande parte disso. Então, tudo aquilo que você tem de fruta que dá para colher na mão, está aqui. É isso que a gente consegue trazer para vocês através de uma plataforma como essa. Não é excludente, é complementar. Justamente como a gente consegue trazer mais inteligência, desde o ponto de vista mais macro, das áreas de data science, até do ponto de vista mais tático, dos planejadores, dos otimizadores de mídia, como que a gente consegue trazer mais retorno para as estratégias do banco. É isso. Obrigado, pessoal.